Saudações acadêmicas, boa semana a todos. Vou tratar aqui de um texto que vai traçar algumas considerações sobre o princípio da legalidade e também da reserva legal, né, do princípio da legalidade qualificada. Esse tópico ele está no texto do professor Luiz Queiroz, do Sujeição Passiva, né? É um livro que tem um tema, lógico, sujeição passiva, mas traz dentro dos seus capítulos várias questões estruturais, normativas, né, para melhor compreensão do direito, não apenas da questão sobre sujeição passiva, que é apenas o plano de fundo. Iniciando, então, ele traz algumas considerações sobre os princípios, como, por exemplo, a sua relevância na hora de criação das normas jurídicas e também alguns na hora de interpretar as normas jurídicas, mas a questão da legalidade aqui é bastante presente na questão da criação de normas jurídicas, né? E também os princípios eles têm o condão de tentar manter uma homogeneidade sintática na ciência jurídica, né? Que tem como objeto as normas jurídicas, né? Uma questão que é atinente ao princípio da legalidade, que eu vou abordar no final desse vídeo, é sobre o fenômeno da indeterminação dos conceitos ou da vaguidade e também da mutação dos conceitos. Mas, ponto a ponto, do começo, tratando do princípio da legalidade, e agora o princípio da legalidade lato sensu, sem ser legalidade estrita ou qualificada, que o princípio da legalidade é um dos pilares do sistema jurídico brasileiro, não só do sistema jurídico brasileiro, mas do Estado Democrático de Direito, que o Estado Democrático de Direito, ao mesmo tempo que emana regras, tem que seguir as próprias regras, né? É um princípio geral, legalidade, que ultrapassa, né, apenas o campo tributário. Então ele está em todo lugar, a legalidade. Direito administrativo, direito civil, artigo 5º, que ninguém é obrigado a fazer alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa senão virtude de lei, enfim, está presente em vários ramos do direito, né? E o princípio da legalidade materialmente qualificado é um decorrente do princípio da legalidade. Ele vai ter uma característica a mais que vai qualificá-lo com um princípio que, de certa forma, restringe a atuação do legislador infraconstitucional. Então, somente lei, aqui como instrumento indutor de uma norma primária, poderia aqui inaugurar o sistema jurídico, né? E aí, por meio da introdução aqui de normas, sejam elas de normas de conduta, relembrando que é uma norma onde o consequente estabelece uma regulação de uma conduta que intersubjetiva, e aí proíbe ou permite ou torna obrigatória, e também a normas de produção normativa, que são normas que regulam a produção de outras normas jurídicas, né? E aí vem a pergunta, como que a gente situa o princípio da legalidade nas normas constitucionais de produção normativa? Onde é que ele está, né? Em regra, o princípio da legalidade ele está presente na maioria das normas constitucionais, seja ela de produção normativa ou seja ela de conduta. Só que a legalidade ela pode esbarrar em algumas exceções, e a gente vai ver que pode ser considerada exceção de acordo com a premissa que a gente adotar, ou pode ser considerada uma própria vertente da legalidade. A gente vai ver, por exemplo, que no caso da União pode mexer nas alíquotas lá do IE e IOF, lógico, atendidos os requisitos e condições estabelecidos em lei, né? E também por decreto autônomo, né? Existe essa exceção, que eu acredito que seja a melhor concepção disso, que por um decreto pode ser criado um direito primário, né? Então, será que isso seria uma exceção à legalidade? A gente vai ver que pode ser considerado que sim. E onde é que a gente posiciona as normas constitucionais de conduta? E aí a gente tem que voltar, né, e a gente faz um recorte aqui, em normas constitucionais. Aqui a gente vai ler as normas do Constituinte originário, não vamos considerar aqui a questão de emendas,
O princípio da legalidade, então, ele está presente de forma direta e inquestionável, porque as normas de conduta são vinculadas aqui por uma lei, e essa lei constitucional, né? E não cabe aqui qualquer questionamento sobre a validade, já que a norma constitucional ela vai ter aquela qualidade intrínseca de ser jurídica e válida, independentemente de qualquer coisa. Não pode ter uma norma originária inconstitucional. É um axioma fundamental do sistema jurídico que as normas constitucionais elas sejam originárias, elas sejam válidas, elas sejam jurídicas, né? Então, a norma de conduta ela está presente em todas a maior parte dos dispositivos constitucionais, né? Quando determina algumas os dispositivos aí de eficácia plena, por exemplo, como a gente tem que utilizar a propriedade, tem que atender a função social, enfim, são várias questões envolvidas sobre norma de conduta que estão presentes na nossa Constituição. Tratando aqui um pouco sobre as fórmulas, né, que são os modelos desenhados aqui tanto para legalidade, tanto para legalidade estrita, começando pelo da legalidade. O princípio da legalidade, ele está contido, ele está presente aqui no antecedente da norma constitucional de produção normativa, né? E aqui a gente abre um parênteses para falar dessa indiscindibilidade do antecedente. A gente está tratando do antecedente aqui, fatiando apenas por questões mais didáticas, mas ele é algo indiscindível. Se ele não estiver completo, o antecedente ele não é cumprido, né? Bom, e aí o princípio da legalidade ele está nesse antecedente. E aí a gente vai relembrar o que é uma norma constitucional de produção normativa. Vai possuir um antecedente composto basicamente por 3 características: o sujeito, o processo, o procedimento e uma declaração prescritiva. O sujeito de direito e o procedimento, a gente vai ver que está presente no princípio da legalidade. Já o princípio da legalidade materialmente qualificada, ele tem tanto presente no antecedente sujeito de direito, o procedimento e também a declaração prescritiva. Eu estou com o livro aqui aberto para pegar alguns exemplos onde que a declaração prescritiva vai entrar e o que vai ser, por que isso é importante, principalmente para o direito tributário, né? E até mesmo torna o direito tributário mais rígido que o direito penal. Enfim, tratando do princípio da legalidade, especificamente, a gente viu que uma norma de Constituição produção normativa tem um sujeito, procedimento e declaração prescritiva. No caso do princípio da legalidade, o que a gente vai ter é uma elevação aqui da carga axiológica, tanto do sujeito de direito e do procedimento legislativo lá, que está previsto nos artigos 61 a 67, né? E destaca aqui que os sujeitos de direito competentes são o Congresso Nacional, Câmara, Senado e o presidente, né? Questões de iniciativa, aprovação de leis que tratam de questões de matéria tributária, né? Então, é isso. O conceito aqui do fato complexo é suficiente, previsto pela norma constitucional de produção normativa, quando para ocorrer no plano concreto vai sofrer incidência aqui desses requisitos, né, de ter que apresentar um sujeito de direito e um procedimento constitucional previsto para que haja a produção de uma norma infraconstitucional, né, que seria o efeito jurídico desse fato complexo, né, desse fato complexo no checklist lá. Teve um sujeito de direito, teve um procedimento adequado, sim, então vai produzir uma norma infraconstitucional. Bom, e o decreto autônomo, como eu falei? Aí vamos fixar 2 premissas. Primeiro, se a gente considerar que para atender o princípio da igualdade, da legalidade, vai precisar de um sujeito de direito e também de um procedimento, se a gente considerar isso, a gente vai ter que encarar o princípio da legalidade, a gente vai ter que encarar o decreto autônomo como uma exceção ao princípio da legalidade. E é uma exceção permitida porque é uma exceção constitucional, né? E também a questão do IE e PIOF,
A gente vê que tem que atender, é uma exceção constitucional também que tem que atender os limites estabelecidos em lei, né? Mas, por outro lado, se a gente não entende a necessária participação do Poder Legislativo para atender o princípio da legalidade, aí não cabe aqui falar em exceção, já que inicialmente lá, quando a gente foi fixar as premissas das normas constitucionais de produção normativa e que o princípio da legalidade não necessariamente precisa atender o sujeito, apenas um procedimento, a gente vê que não tem que se falar em exceção, já que o decreto autônomo estaria atendendo ao princípio, aos requisitos do princípio da legalidade. E aqui seria meramente uma opção semântica que o professor fala, que não acarreta qualquer diferença em relação à validade da norma. Se você quiser entender como exceção ou não, o problema é seu. A norma vai ser válida, o decreto autônomo vai ser válido de qualquer jeito. Indo para o princípio da legalidade materialmente qualificada, o professor traz lições aqui que o Alberto Xavier ele explica que o direito administrativo ele exige apenas uma reserva aqui de uma relativa de lei, uma vez que aqui a lei não precisa conter o critério da decisão no caso concreto. O legislador infraconstitucional aqui ele vai ter o poder de livre valoração aqui para definir, por exemplo, questões, tem que listar. Agora, o legislador infraconstitucional vai dizer como é que é essa licitação. A Constituição, ela não obriga em geral, ela não coloca nenhuma restrição para como tem que ser esse processo de licitação. O legislador infraconstitucional chega lá no 866, né, agora na outra loca, nem quero ver na minha frente, na nova lei de licitações, que estabelece algumas modalidades, alguns requisitos, enfim, para que possa contratar, para que o poder público possa contratar. O constituinte quer apenas que exista um processo de licitação, né? Mas, como contraponto aqui, o direito tributário ele vai exigir uma reserva absoluta de lei, segundo o professor Alberto Xavier. Nesse caso, a lei deveria conter não só o fundamento da conduta da administração, mas também o critério aqui da decisão no caso concreto. Então, a lei não contém apenas o fim, mas é o próprio conteúdo fornecido pela norma constitucional aqui, leia-se norma constitucional de produção normativa. É por isso que o Alberto Xavier ele afirma que o direito tributário ele é bem mais rigoroso que o direito penal, porque enquanto a norma penal ela vai tipificar apenas o conceito do fato, trazendo um antecedente, ela não vai tipificar aqui o conceito, o efeito pelo qual se dará de forma quantitativa ou qualitativa. Aqui o legislador infraconstitucional vai definir qual a dosagem da pena, de quanto que pode variar, enfim, e mais, o juiz que vai ter uma margem de liberdade para fixar realmente a pena, tanto de forma qualitativa quanto de forma quantitativa. Qualitativa, ele vai definir se é multa, se vai definir se é uma pena de regime fechado, né? E quantitativamente vai definir o quantum da multa e também o período que a pessoa vai ter que ficar presa, né? Então, mais precisamente, o que o Alberto Xavier quis dizer é que uma norma tributária ela deve prescrever de forma precisa não somente aqui a descrição de um conceito, de um fato possível de ocorrência, não somente um antecedente, mas também deve prescrever a norma impositiva tributária, ela deve trazer também consigo um consequente, né? O consequente que deve trazer uma conduta intersubjetiva aqui pré-determinada e modalizada. Talvez também porque não é o juiz que tenha que mais, né, o principal destinatário na norma tributária não seja o juiz, né, seja o auditor lá, a fazenda pública. Então ele deve seguir já questões mais restritas, né, de não ter que dar tanta margem para ele determinar qual seria a base de cálculo, qual seria a alíquota, enfim. Então a norma tributária ela é mais rígida
que é penal, justamente porque ela determina tanto critérios do antecedente, tanto critérios do consequente. Peguei aqui o livro, né, para trazer alguns exemplos de normas constitucionais que definem, que trazem consigo o princípio da legalidade materialmente qualificada no campo do direito tributário. Por exemplo, o artigo 150, inciso 1, fala que não pode instituir ou exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Então, basicamente, aqui determina que a lei, né, deve ser quem seja a principal fonte para esse tipo de modificação. Mas mais ainda, mais específico, que vai ficar melhor para entender, é o parágrafo 6º do artigo 50, que fala que qualquer subsídio, isenção, redução de bases de cálculo deve ser por lei específica. Então veja que a lei, além de ter que cumprir com aqueles, no fato complexo, de ter que ter um sujeito de direito, um procedimento, a lei vai ter que trazer a questão dessa declaração prescritiva, dessa declaração de cunho prescritivo, que seria aqui a questões atinentes a bases de cálculo. Então, essa legalidade qualificada não daria margem para o intérprete, né, colocar aqui que a redução de base de cálculo, qualquer subsídio, possa ser concedido. Isso tem que estar na lei, né? Então, a própria norma constitucional de produção normativa ela vai delimitar o conteúdo da lei, né? Idem. A União poderá, 154, inciso 1, mediante lei complementar, os impostos não previstos no artigo anterior, que isso aqui trata dos impostos residuais, vão poder ser instituídos pela União desde que não tenha fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição, né? Então vejam que aqui a declaração de cunho prescritivo fala, né, essa norma de constitucional fala o que a declaração de conteúdo prescritivo não pode conter, né, que seria um tributo com imposto com fato gerador ou base de cálculo própria de outros impostos já previstos. Então, é isso. O princípio da legalidade materialmente qualificada ele vai trazer esses impactos aí nessa questão da declaração de cunho prescritivo, né? E né, finalizando essa questão de legalidade qualificadamente, legalidade materialmente qualificada, trazer algumas questões que também vou abordar no final sobre a legalidade que envolve distinção com a tipicidade, né? Aqui o Alberto Xavier, de novo ele afirma que o direito tributário, a técnica da tipicidade, que vamos ver que é polêmica, ela não atua apenas na hipótese da norma tributária material, mas ele é também um mandamento. Então, os objetos e os objetos da tipificação seriam tanto os fatos quanto os efeitos, ou seja, tanto os efeitos, as situações jurídicas iniciais, tanto as situações jurídicas finais. E aí o Paulo de Barros, ele menciona que o veículo aqui introdutor da regra tributária tem que sempre ser a lei, e que em lato sensu, isso de acordo com o princípio da legalidade. Mas o princípio da legalidade estrita, ele vai dizer que é mais do que isso. Existe essa necessidade que a lei que traga os elementos que vão descrever o fato jurídico e também, aqui ao filé, os dados prescritores da relação obrigacional. É o plus que vai caracterizar a tipicidade, entre aspas, tributária. Enquanto a legalidade tributária vai dizer respeito ao veículo, que é a lei, a tipicidade ele vai dizer o próprio conteúdo da lei. Essa observação foi do Sacha Kalman. Então, perceba que a legalidade materialmente qualificada, ela não vai apenas falar que tem que ser por lei, mas vai dizer o que essa lei tem que dizer, né? E aí tem a fórmula para isso, né? E que vai distinguir o princípio da legalidade e o princípio da legalidade material, né? Que justamente será esse plus, né? Esses dados prescritores da relação obrigacional, que é a própria declaração prescritiva, né? Então, uma coisa que a gente tem que relembrar é o conceito
da declaração prescritiva, que o professor já um dia falou em algum outro ponto, que ele vai ser sempre descrito por um antecedente e por um consequente de produção normativa. E vai ter aquela questão da proposição implicante e da proposição implicada. Quanto à proposição implicante, essa é a descrição completa do conceito de um fato que vai corresponder ao antecedente da norma impositiva que vai ser produzida ainda, ou seja, a norma constitucional de produção normativa vai ter que trazer uma proposição implicante e vai também trazer uma proposição implicada, que vai ser justamente a prescrição de uma relação intersubjetiva, que vai ter aquele modalizador, né, de obrigação, permissão ou proibição, né? No caso das normas tributárias, o veículo o funtor, né, o modalizador deontico vai ser sempre questões de obrigação, né? Ou obrigação principal, pagar tributo, ou obrigação acessória, fazer alguma coisa aí para ajudar na administração fazendária, né? Então, a proposição implicada vai ter essa prescrição de uma relação intersubjetiva, cujo núcleo aqui vai ser representado pelo modalizador, né? No caso, por uma obrigação, por uma permissão ou por uma proibição. Então, a proposição implicada aqui, ela vai ser determinada de forma completa, e é isso que vai distinguir a legalidade da legalidade estrita, e tanto de forma qualitativa quanto quantitativa. Isso vai ser trazido no consequente da norma impositiva tributária ser produzida, né? Então, por força desse princípio, o Poder Legislativo, através de um procedimento, é quem tem competência para instituir o tributo sobre essas determinadas matérias. E, além de instituir o tributo, ele deve identificar todos os critérios do antecedente, sejam eles materiais, critérios pessoais, critérios espaciais e temporais, e também vai identificar critérios do consequente. E aqui um especial destaque, né, para questões de contribuinte, fato gerador, base de cálculo, alíquota. Então, o legislador infraconstitucional, ele vai ter já meio que orientado, bem norteado, delimitado pela Constituição, o que ele vai ter que tratar na lei, o que ele vai ter que tratar no consequente, o que ele vai ter que tratar no antecedente. Então, essa declaração de cunho prescritivo, no princípio da legalidade materialmente qualificada, é bastante protuberante, assim, essa questão de o que tem que fazer. A Constituição, ela não dá apenas um script, né? Um determinado ponto do texto traz essa questão de norma scripta, sei lá, e norma estrita, né? Não vai trazer um script, um roteiro a ser seguido, vai trazer realmente o que essa lei tem que falar. Não sem questões de você vai ter que definir o tributo, vai ter que ter uma lei do IPTU. Não, vai ter que ter uma lei do IPTU, mas que vai ter tal fato gerador, que é a propriedade de uma propriedade, que é a propriedade de algum bem imóvel, e vai ter que ter as consequências, ou vai estar prevendo quem é o contribuinte, enfim, vai prever de que forma tem que se dar a alíquota, se pode ser progressivo ou não no tempo, se pode ter alíquotas diferenciadas em valor do uso. Enfim, veja que a norma constitucional de produção normativa, ela já traz muitos elementos para que devam estar presentes na legislação infraconstitucional. É como se, apesar de a Constituição não ter o poder para instituir tributos, mas apenas para atribuir competências, essas competências são muito bem determinadas, muito bem definidas. Indo aqui para a fórmula, para o modelo proposto do princípio da legalidade tributária, ele vai ser uma combinação tanto de aspectos formais e de aspectos materiais. Aspectos formais aqui seriam os sujeitos de direito, os procedimentos a serem seguidos, né, que estão lá nos artigos da Constituição de processo legislativo, e também os aspectos materiais, que aqui vai ser realmente o filé da legalidade material, que é a declaração prescritiva da norma de produção normativa. Então, a declaração prescritiva, que vai ser um elemento que compõe o fato complexo, cujo conceito ele vai ser descrito pelo antecedente da norma constitucional da produção normativa. Então, veja, a norma constitucional de produção normativa vai trazer a declaração prescritiva, que vai ter que conter tanto a proposição implicante quanto a proposição implicada. A proposição implicante, ela vai corresponder ao antecedente da norma que vai ser criada,
né, e vai trazer a descrição de critérios de identificação pessoal, espacial, material, temporal, do conceito de um fato gerador em abstrato. E a proposição implicada, e fato gerador, isso no caso de normas que tratam de obrigação principal, né? Mas, enfim, é o conteúdo de conceito de algum fato. E a proposição implicada, que vai ser a norma constitucional de produção normativa, vai trazer uma declaração de cunho prescritivo da proposição implicada, isso é, aqui o consequente, vai prescrever realmente uma prescrição intersubjetiva, que o núcleo vai ser representado aqui por uma conduta subjetiva, que vai ter a identificação dos sujeitos ativos e do sujeito passivo, e o sujeito passivo, no caso, frisa-se, é o nome do livro, que é o contribuinte, no caso, ou responsável, e também vai ser modalizada, obrigatória, permissiva, proibitiva, no caso, do direito tributário, basicamente, obrigatória. E essa proposição implicada, na realidade, essa declaração prescritiva que vai conter a proposição implicada vai determinar de forma completa, tanto de forma qualitativa, que seria via de regra entregar, no caso das obrigações principais, tanto vai trazer, vai ser determinado de forma quantitativa. Isso é, qual é a quantia de dinheiro a ser entregue, qual que vai ser a base de cálculo, alíquota, onde é que vai ser entregue, quanto que vai se dar o fato gerador, quando é que vai, até quando pode ser pago o imposto de renda, enfim. Então, por conseguinte aqui, a norma impositiva tributária, para ingressar no sistema jurídico, ela vai ser produzida em consonância aqui com uma norma de produção normativa, de hierarquia superior, que vai trazer dentro dele, de forma intrínseca, esse princípio da legalidade materialmente qualificada, muito enfatizada aqui na questão da declaração de cunho prescritivo, além, é claro, de ter que atender os requisitos do princípio da legalidade, que é a questão do sujeito de direito e o procedimento específico a ser obedecido. Finalizando, trazendo considerações sobre o princípio da tipicidade, que ele também é uma decorrência aqui do princípio da legalidade. Na realidade, o princípio da tipicidade, ele vem sendo alvo aqui de diversas críticas, porque a doutrina majoritária, ela, ao identificar a presença de tipos em normas tributárias, que meio que rechaça aqui a tese do Alberto Xavier, que fala que tem que ter, que o direito tributário, a gente volta para aquela questão entre conceitos e tipos, e o Alberto Xavier não acredita em tipicidade no direito tributário, porque tudo já deveria estar determinado, aquela questão dos conceitos determinados, né? Em alguns vídeos atrás eu falei questões de conceitos e tipos, e os conceitos seriam, para alguns doutrinadores, algo determinado, né? Algo, por exemplo, maioridade, quem tem maior de 18 anos, é fácil visualizar isso. Bom, voltando aqui para o nosso texto, o Roberto Xavier ele não acredita que o direito tributário possa conter tipos, né? E muito menos não tem como falar em tipos fechados, mas Alberto Xavier, no direito tributário especificamente, por questões de segurança jurídica, né, ele acreditava que tudo deveria estar definido na norma tributária e não vislumbrava a questão de permissão de conceitos abertos, né, conceitos indeterminados, né, e a gente vai ver que é errado falar em conceitos indeterminados e conceitos determinados. Bom, isso, a presença de tipos, né, que o Alberto Xavier não aceita, é algo que não tem como negar. Porque a gente percebe milhares de conceitos nas normas tributárias que têm algum grau de indeterminação. Isso é decorrente do próprio fenômeno da indeterminação dos conceitos, a partir ou do fenômeno da vaguidade dos conceitos, né? E aí o professor Queiroz ele fala que esse problema da indeterminação ele prejudica o processo de determinação, de interpretação. Por não haver uma determinação, isso prejudicaria o processo de interpretação. O que eu acho que, na realidade, esse fenômeno da indeterminação ele induz o processo de interpretação, né, e não prejudica. A interpretação só existe por causa da interpretação. Mas voltando ao ponto, onde é que esse fenômeno está presente? Em vários impostos, por exemplo, em vários conceitos de impostos. Por exemplo, renda e proventos de qualquer natureza, circulação de mercadorias, propriedade territorial urbana e rural, receita e faturamento. Então veja,
é que esses conceitos eles trazem consigo uma indeterminação, mas não significa uma ausência de sentido. Eu não posso falar que, sei lá, você vender um produto no Mercado Livre é renda. Eu não posso falar isso. Isso seria nem circulação de mercadorias, porque você não seria contribuinte, porque tem que ter habitualidade, volume, enfim, isso seria qualquer outra coisa, mas não seria circulação de mercadorias. Por outro lado, veja, se eu faço isso recorrentemente, eu estaria entrando no conceito de circulação de mercadorias. Eu seria um vendedor, né? Seria um contribuinte. Eu deveria pagar ICMS também, fora o lucro que eu aferi, vou ter que pagar renda, vou ter que pagar imposto de renda. Outras questões, imposto de renda, imposto de propriedade territorial, propriedade urbana. A gente vê que tem milhares de brigas sabendo o que definiu o que é propriedade rural e o que é urbano. Né? A gente tem jurisprudência aceitando que se você tem um imóvel, uma área urbana, mas que se determina o cultivo de determinadas plantações aí, de qualquer coisa, né? Você tem que, seriam a jurisprudência considerando que deveria pagar ITR e não IPTU, né? Justamente por causa da destinação que você está dando àquele imóvel. Bom, então, essas determinações são presentes. Então, se trata de falar de ausência de sentido. E aí a observação importante é que não cabe falar em conceitos indeterminados, porque isso pressuporia a existência de conceitos determinados, o que não existe, né? É tudo melhor a gente tratar que exista algum grau de indeterminação, razoável grau de determinação em determinado conceito. Fica melhor de falar assim. E essa indeterminação dos conceitos, ela é inerente ao processo aqui do conhecimento e representa, no caso, a dificuldade humana, né, de marcar algum conceito, definir em geral. E isso se dá em muitas situações. A primeira situação é definir, identificar um sentido específico a um objeto específico, né? Por que a gente tem que chamar um pão com uma carne, né, de Big Mac, sei lá? Não tem existe o próprio sujeito cognoscente, ele tem a possibilidade de atribuir infinitas interpretações, escolher determinadas características e eleger aquilo como característica essencial para aquele objeto. Por exemplo, eu vou eleger que 2 hambúrgueres, então, alface, queijo, molho especial, cebola picles no pão com gergelim, vou chamar aquilo de Big Mac. Eu vou chamar aquilo de Big Mac. Ele poderia eleger que o gergelim não fosse uma característica definitória do conceito de Big Mac, né? Ele poderia eleger que talvez o pão de centeio fosse, né? E aí, por que está certo e o que está errado? Não foi uma questão arbitrária. O próprio sujeito cognoscente elegeu aquelas características definitórias de Big Mac. Além disso, a indeterminação dos conceitos está na dificuldade de criar uma classe de objetos que vão representar características definitórias comuns. Por que eu tenho que chamar o Big Mac de sanduíche e um misto quente, um queijo quente de sanduíche, né, também? Por que eu tenho que chamar aquela só porque tem pão, só porque tem um recheio, né? Mas e aquela salada lá de velho, né? De velho, que eu sempre me esqueço o nome daquela salada, eu já falei uma vez no vídeo, eu vou ter que consultar aqui, que tem pão, salada de pão, pão zanella. Por que pão zanella, que também tem pão, também tem um recheio, é uma salada, não é um sanduíche? Então veja, a gente vê que tem uma dificuldade em criar classes de definitórias, porque o Big Mac, ele está na classe de hambúrgueres, mas não está na classe mas o misto quente não está na classe de hambúrgueres, mas ambos estão na classe de sanduíches, né? Ambos estariam também na classe de lanches, né? Mas e se você come o hambúrguer ou o misto quente não como lanche, mas como jantar, como café da manhã, né? Então existe sim uma determinação e é inerente, porque a gente faz escolhas, e quando a gente faz escolhas a gente tem trade-offs, e quando a gente tem trade-offs a gente pode estar elegendo características
que vão muitas vezes ou se complementar, ou vão ser características que vão ser antagônicas, né? Mas faz parte. Também a gente vai ter uma dificuldade nesse processo de determinação de conceitos de se verificar quando um objeto específico vai pertencer a determinada classe de objetos. É aquela questão que a gente vai olhar para um objeto, a gente vai olhar para as categorias já pré-definidas, a gente vai explicar por que isso aqui tem que estar aqui e não aqui. Por que o Big Mac, voltando, tem que estar na categoria de sanduíches e não de saladas? Por que a Pãozanella tem que estar na categoria de saladas e não de sanduíches, né? Então, aqui é mais claro, mas tem determinadas questões isso vai ficando cada vez mais difícil. Por que você, quando aluga um serviço de alguém te prestando motorista, você aluga um carro por leasing, sei lá, um contrato de aluguel, mas com alguém prestando serviço, isso estaria na incidência de ISS, né? Mas porque se você não aluga um carro, quando você aluga um carro, isso não estaria, apenas o carro em si, sem a prestação de serviços do motorista, isso não estaria na incidência de ISS. Aí é por causa do conceito de aluguel. O conceito de aluguel não é uma obrigação de dar nem de fazer. Bom, e aí porque você aluga um carro com motorista, aí você tem uma obrigação de fazer, né? Que é a obrigação de prestar o serviço lá de motorista. E aí estaria dentro do campo de incidência do ISS. Mas isso aí vai ficando cada vez mais obscuro. Mas é um problema que a gente tem que viver, né? E o fenômeno da indeterminação dos sujeitos, ele vai ser fomentado por dois fatores. O primeiro que é a mutação, que se dá ao longo do tempo, e é um fenômeno que não é exclusivamente jurídico, que é justamente a modificação de compreensão, de constituição, de interpretação dos objetos em sentido amplo, né? E que é a modificação da nossa percepção da própria realidade, né? Aquela questão, por exemplo, o casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Que isso não era família, mas hoje já é família. Então veja que existe uma mutação do próprio conceito de família. Por que tem que ser o pai e a mãe de 2 filhos, né? Felizes brincando no comercial de margarina? Não é assim. Existem outras composições familiares que isso vai modificando, né, ao longo do tempo, né, por diversas razões, morais, como foi o caso, econômicas, tecnológicas, culturais, razões físicas, enfim, diversas razões. Uma outra decorrência dessa indeterminação dos sujeitos, uma outra questão que fomenta, é a diversidade espacial, né? E aí o professor traz o exemplo dos esquimós e lapões, que eles possuem uma multiplicidade de significados de termos diferentes para determinar diferentes espécies de neves. Para a gente só identifica uma espécie de neve, até porque no Brasil não neva. Então a gente não precisa. Só que nos esquimós deve ter algumas relações de definições de neve lá, sei lá, de acordo com a espessura, textura, cor. E isso vai influenciar, né? Eles elegeram essas espécies porque é importante para eles essa distinção. Deve ter algum motivo, que eu não sei qual é, mas deve ter algum motivo especial para eles elegerem esse tipo de neve. Então, a conclusão disso tudo, que o modo de se compreender aqui e utilizar a expressão conceito, né, por meio também, concebido, né, que pelo fenômeno aqui da indeterminação, dessas mutações, guarda muitas vantagens do que se a gente utilizar expressões, por exemplo, tipo, cláusula, conceitos determinados ou indeterminados, que tem suscitado dúvidas na sua caracterização, porque dificilmente a gente vai pegar uma lei e vai conseguir entender ela conseguir aplicar ela de uma forma sem que não exista algum grau de interpretação em decorrência de algum conceito de algum conceito com alguma indeterminação nessa lei, né? Então é uma questão que tratar essas expressões, esses termos como conceitos, né, que guardam indeterminação, pode trazer vantagens na hora de a gente interpretar. Quando a gente aceita essa indeterminação, a gente tenta interpretar da forma que a gente extraia o melhor significado possível, né? E não tente procurar algum significado literal, fique procurando alguma questão aí que não vai existir. Então seria perda de tempo isso.